George Whitefield, o pregador que fez as ruas tremerem com o fogo do Evangelho. Você já ouviu falar de alguém que, só com a voz, fazia multidões inteiras caírem em lágrimas, se ajoelharem no chão e clamarem por misericórdia? Sem microfone, sem redes sociais, sem luzes, sem palco. Só ele, a Bíblia e o Espírito Santo. Esse homem foi George Whitefield. E se você acha que já viu alguém pregar com autoridade, é porque ainda não conheceu a história do maior pregador ao ar livre que já pisou neste mundo. Senta aí, porque o que você vai ouvir agora pode reacender a sua fé. George Whitefield nasceu em 1714, em Gloucester, Inglaterra. De família simples e sem muitos recursos, desde cedo ele conheceu o peso das dificuldades. Seu pai morreu quando ele era apenas um menino, e sua mãe se esforçava para manter a hospedaria da família em funcionamento. Mesmo assim, George sempre teve um brilho diferente no olhar. Um senso de urgência por algo maior. Uma inquietação na alma. Ainda jovem, ele foi estudar na Universidade de Oxford, onde se envolveu com o Clube Santo, um grupo liderado por ninguém menos que John e Charles Wesley. Era um grupo focado em santidade, oração e boas obras. Mas mesmo cercado por zelo religioso, Whitefield ainda se sentia vazio por dentro. Até que, certo dia, leu um livro chamado A Vida de Deus na Alma do Homem. E ali tudo mudou. Foi como se as escamas caíssem dos olhos. George entendeu que salvação não vem por esforço humano, mas pela fé no sacrifício de Cristo. "Eu nasci de novo", exclamou. A partir desse dia, Whitefield não apenas viveu diferente. Ele começou a pregar com um fogo que a Inglaterra nunca tinha visto antes. E quando eu digo fogo, não é modo de dizer. Ele pregava com tanta paixão, com tanta convicção, que pessoas caíam no chão chorando sem ele sequer tocar nelas. Não era show, era poder de Deus. Whitefield pregava para multidões de 10, 20, 30 mil pessoas, ao ar livre. Ele não cabia dentro das igrejas. Aliás, muitas igrejas recusavam sua pregação porque ele falava da graça, do novo nascimento, da cruz de Cristo, como única esperança do homem. E o sistema religioso da época não queria ouvir isso, mas o povo queria. Gente simples, operários, agricultores, mulheres, crianças, todos iam atrás de George onde quer que ele fosse. E ele ia. Cavalos, barcos, a pé. Whitefield viajou 7 vezes para os Estados Unidos e foi peça fundamental no chamado Grande Despertar, um dos maiores avivamentos que a América já experimentou. Estima-se que ele tenha pregado para mais de 10 milhões de pessoas ao longo da vida. E sabe o mais louco? Ele fez tudo isso com asma severa. Muitas vezes mal conseguia respirar depois de pregar, mas dizia: "Prefiro desgastar do que enferrujar." Era esse o espírito de Whitefield. Ele não tinha tempo a perder. Vivia como se cada sermão fosse o último. E muitos achavam que seria mesmo, porque ele terminava os cultos ofegante, quase sem forças, mas sempre com o rosto iluminado pelo que ele chamava de doçura da presença de Cristo. E o conteúdo das suas mensagens? Forte, direto, sem maquiagem. Olha esse trecho de uma das suas pregações mais conhecidas. "Vocês podem se emocionar com minhas palavras hoje, mas se não nascerem de novo, se não se entregarem completamente a Cristo, irão para o inferno mesmo assim. O fogo eterno não se apaga por causa de lágrimas momentâneas. O arrependimento real produz fruto, produz mudança. Pesado? É, mas verdadeiro." George Whitefield não pregava para aplauso, pregava para a salvação. E era isso que atraía tantos. A convicção, a autoridade, o amor sincero por almas perdidas, e o Espírito Santo confirmava cada palavra. Se isso está queimando teu coração, comenta aqui embaixo. Eu quero viver esse avivamento. Se inscreve no canal agora, ativa o sininho, porque essa série Gigantes da Fé vai te transformar. George também foi um elo vital entre o avivamento britânico e o americano. Ele era amigo, mas também rival teológico de John Wesley. Enquanto Wesley pregava o arminianismo, Whitefield era calvinista fervoroso.
mas nunca deixou que as diferenças teológicas apagassem o amor fraternal. Isso também ensina muito para nós hoje. Pregava a unidade, pregava a humildade e pregava sobre o inferno com lágrimas nos olhos. Sua última pregação foi em 1770, na casa de um amigo, em Newburyport, Iowa. Ele estava exausto, mas a multidão se reunia à porta. "Pregue, Whitefield, pregue!" Ele subiu as escadas com dificuldade e pregou por mais de 1 hora, com a voz falhando, mas o coração em chamas. Naquela madrugada, ele partiu. Com a Bíblia no peito, morreu como viveu, pregando. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa acordar espiritualmente. Deixa nos comentários: Senhor, faz de mim uma tocha como George Whitefield. George Whitefield nos ensina que a vida não é sobre viver muito, mas sobre viver cheio de Deus. O mundo pode não lembrar dos nomes mais populares da sua geração, mas os céus jamais esquecem o nome de um homem que se colocou no altar todos os dias e disse: Senhor, usa-me até o último suspiro. Se esse vídeo mexeu contigo, então não deixe a chama apagar. Você também pode ser uma tocha viva.